Irmãos, o texto que nós vamos meditar hoje está em Ezequiel 37. Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 37. Eu quero pedir, por favor, que você preste muita atenção na leitura do texto, porque é uma visão que Ezequiel teve, e é um texto que choca, porque ele é muito forte, muito profundo, e eu quero, conforme ler, que você tente imaginar a cena, tá? Dessa visão. O vale dos ossos secos. Ezequiel 37, de 1 a 10. Nós vamos falar na perspectiva de família, vida pessoal, vida familiar. Usar esse texto nesse contexto. Ezequiel 37, de 1 a 10. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos, ou sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. E a seguir ele disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Eu quero que você pense na pergunta que eu vou fazer agora para você. Qual é a sua vida ideal, que você julga ideal? Ideal, qual que é a sua vida ideal? Nós somos muito idealistas. Nós somos muito de pensar: a minha vida ideal, minha vida seria ideal se tivesse isso, isso e isto. O que você julga uma vida ideal? Qual seria a sua família ideal? O que você imagina de família? Então pensa na tua família ideal, na tua vida ideal. Agora, em contrapartida, eu quero fazer uma outra pergunta. Qual é a tua vida real? Hoje, como ela de fato está? Não é a idealizada por você, mas a que realmente você tem. Como está a tua família real? Nem sempre aquilo que nós idealizamos é aquilo que nós vivemos. Nem sempre. A realidade é aquilo que nós idealizamos. Por quê? Porque somos pegos de surpresas. Tem algumas adversidades que chegam que nós não conseguimos controlar. Tem algumas perdas. Ninguém idealiza um divórcio. Ninguém idealiza um rompimento de um relacionamento. Ninguém idealiza uma decepção com um amigo. Ninguém imagina que aconteça uma enfermidade, ou aconteça um problema financeiro, ou uma dificuldade tão grande de arrumar um trabalho, um emprego. Nós não estamos preparados para as mortes dos nossos entes queridos, quando chegam e nos pegam de súbito. Então, uma coisa é eu entender que a realidade da vida é muito diferente do idealismo que nós temos, daquilo que nós pensamos. Mas é o real que nós precisamos agir. Então eu preciso entender como que eu posso lidar com isto. Como que eu posso viver com os meus pés bem no chão, na realidade da vida, mas vivendo bem.
apesar de viver feliz, como eu posso encarar a realidade da minha família? Agora a pergunta é: e se essa realidade estiver tão longe daquilo que eu idealizo? É possível mudar? É possível transformar? É possível ter uma nova história? Isso que eu preciso entender. Por isso que essa visão que Ezequiel teve é tão forte. Porque Deus quis mostrar para Israel, ou para Ezequiel, a realidade de Israel. A realidade. Olha, a realidade de vocês é esta. E Deus, a partir daí, Ele dá a explicação da visão. Nós lemos até o versículo 10. Olha só o versículo 11. Então Ele me disse, olha só: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, fomos exterminados. Você percebe alguma semelhança com o Brasil hoje? Você percebe alguma semelhança com a tua vida hoje? Você percebe alguma semelhança com a tua família hoje? O desânimo tomando conta, ao ponto de nós termos uma visão realista, mas essa visão real choca, porque ela é deprimente, caótica, traz caos, ao ponto de nós olharmos e dizermos: estamos cansados, estamos sem alento, a nossa esperança se foi. E ele continua: por isso profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor: meu povo, eu vou abrir os seus túmulos, vou fazê-los subir, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Eu porei o meu espírito em vocês, vocês viverão, eu os estabelecerei na minha própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, os fiz companheiros, palavra do Senhor. O desafio que Deus dá para Ezequiel: eu posso transformar, mudar a realidade de vocês. Não se iluda com o mundo ideal, mas procure a bênção de Deus para mudar o teu mundo real. Isso é possível. Pelo poder de Deus isso é possível. Eu preciso crer na transformação, na intervenção de Deus, porque o contexto nosso hoje é o mesmo. Nossos olhos secaram, nossa esperança se foi. Não é isso que você muitas vezes sente? O cansaço pelas lutas infinitamente difíceis, intermináveis, lutando com as dificuldades que você tem com você mesmo, a dificuldade que você tem com os membros da tua família, a dificuldade que você tem no teu trabalho. Não é isso que você sente quando você olha para o Brasil? Qual é a realidade hoje das tuas finanças? Qual é a realidade hoje do seu trabalho? Qual é a realidade hoje do teu futuro? Qual é a realidade hoje das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos? Você percebe também caos? Deus te chama hoje, em nome de Jesus, para aprender a mudar a tua realidade, para sair daqui com uma palavra de esperança, pelo poder de Deus e pela fé. Mas como fazer isso? De que forma fazer isso? Qual que é o mapa que Deus me dá? Qual que é o caminho a trilhar? Porque eu vou dizer uma coisa para você: se a tua fé em Deus for somente intelectual e você não experimentar mudanças na tua vida diária, você não tem fé em Deus. Uma coisa é eu saber que Deus existe, outra coisa é eu experimentá-lo no meu dia a dia. E eu preciso buscar isto. Eu preciso buscar a intervenção de Deus para mudar a minha realidade. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mudando a minha realidade. Olhando para a minha vida e mudando a minha realidade. A primeira coisa que eu preciso entender para mudar a minha realidade, eu preciso ter uma visão clara do meu estado, verdadeiro, como ele está. Foi o que Deus
mostrou para Ezequiel, falou assim: olha, eu vou mostrar para você o estado de vocês. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, e ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número dos ossos, e que os ossos estavam sequíssimos. A primeira coisa que tem que acontecer, eu preciso encarar a minha realidade, mesmo que ela esteja extremamente difícil, complicada, caótica, porque parece que nós queremos nos enganar, parece que nós não queremos ver a realidade como de fato está. Cada pessoa tem uma maneira de lidar com a vida, cada pessoa tem uma maneira peculiar de lidar com a vida. Alguns preferem se enganar: não, a minha família não está tão ruim assim, nós não temos mais diálogo, não conversamos, estamos extremamente irritados um com o outro, não tem mais sexo, não tem mais alegria, não tem mais cumplicidade, mas é normal, todo mundo hoje na situação do país está assim. As pessoas começam a se acomodar no sentido de se enganar. Se eu não tiver uma real visão de como está o meu estado, eu não vou me movimentar para que a coisa mude. Então eu preciso entender qual que é a maneira como você tem encarado a vida, qual é a maneira que você tem visto a tua vida financeira, a tua vida familiar, a tua saúde, qual é a maneira que você tem encarado a tua família, o teu futuro. Muitos se acomodam, outros já têm uma atitude de depressão, se veem vítimas da vida, coitados. Está muito mais comum tomar psicotrópico hoje do que você imagina, como uma fuga, e não deixa de ser uma droga. Aí as pessoas também entram no álcool, e outros entram nas drogas ilícitas, mas as coisas é justamente para amenizarem. Então muitos não querem ver a realidade da vida, outros ainda se revoltam, se tornam pessoas amargas, insuportáveis, afastam todos de si. A pergunta é: como você tem encarado a realidade da tua vida? De que forma você tem encarado a realidade da tua vida? Acha que está tudo bem quando não está? Ou você se empanturra de remédio para amenizar o sofrimento? E se acha que este é o caminho? Esta resposta é muito importante para o processo de mudança. Essa resposta é imprescindível para o processo de transformação, para que haja uma intervenção de Deus, uma mudança. Eu não posso me acomodar, eu não posso achar que é normal viver mal, eu não posso achar que é normal viver uma miséria de vida, eu não posso. Qual foi a imagem que Ezequiel teve? Talvez uma imagem como esta. O que ele viu? Um vale, e esse vale estava cheio de ossos, e diz a Bíblia que esses ossos estavam sequíssimos. Qual foi a ideia que Deus mostrou para Ezequiel? Um campo de batalha, onde as pessoas morriam nas lutas, e não tinham como enterrá-las, e eles deixavam lá ao tempo, relento. Então eles ficavam podres, aqueles cadáveres, e com o tempo ficavam assim. Isso era muito comum naquela época antiga, nos campos onde haviam as batalhas. Então a visão que Deus quis que Ezequiel teve, ou tivesse, justamente para mostrar a situação de Israel, é isto: olha, há cansaço, há esgotamento, há culpa. Muitas coisas que eu passo, eu me sinto culpado pelos equívocos. Muitas coisas que eu passo, eu me sinto culpado por escolhas erradas. Então, há um sentimento, há um misto, uma babel, uma confusão emocional, que nos leva ao ápice. E qual que é o ápice? Quando você tem aquele sentimento de que não tem mais jeito, que a minha família não tem mais jeito, que a minha vida não tem mais jeito.
Você não tem ideia de quantas pessoas suicidam-se hoje. Você não tem ideia de quantas pessoas colocam fim à sua existência por falta de esperança. Então, o que eu preciso entender? Que quando nós chegamos neste ponto, já acabou, a coisa se torna insuportável. É por isso que Deus usou essa imagem tão chocante, tão caótica. Como você vê o Brasil hoje? Qual que é a visão que você tem real desse país? Qual que é a visão que você tem da sua família hoje? Qual que é a visão real que você tem das suas finanças hoje? Qual que é a visão real que você tem das suas emoções e da tua vida hoje? Eu preciso encarar a realidade. Eu preciso parar de subterfúgios, parar de me enganar. Agora, perceba a pergunta que Deus fez para Ezequiel. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a vida? E eu respondi: Senhor, só tu sabes. É uma pergunta intrigante. Sabe por quê? É como se Deus perguntasse: você acredita? Você crê? Você crê que a sua família pode ser transformada? Você crê que a tua vida pode ser transformada? Você crê num milagre na tua vida financeira, na sua saúde? Mesmo que esteja tudo um caos, você crê? Foi a pergunta que Deus fez. Depois que eu tenho o diagnóstico, aí Deus coloca: você viu, você sentiu, agora você acredita. E diz a Bíblia: os ossos estavam sequíssimos, ou seja, de longa data, muito tempo. Tem gente que está tão cansado em lutar e não vê vitórias, porque estão lutando há anos e não conseguem. E mesmo diante das lutas infindáveis, intermináveis, e parece que nunca acaba, Deus ainda quer saber de você. Você acredita que pode ser mudado? Você acredita que pode ser mudado? Você acredita na intervenção de Deus? Você crê na transformação da sua vida? Você crê na restauração da sua casa? Você crê na libertação dos seus vícios? Você crê na restauração do seu casamento? Você crê ainda no seu sucesso profissional? Na alegria de trabalhar naquilo que você se formou e ganhar dinheiro? Não para ostentar, mas ter dignidade naquilo que você faz? Você crê na mudança da realidade? Eu tenho que ser muito sincero para reconhecer o que está acontecendo e reconhecer também: será que eu ainda acredito que isso pode mudar? Agora, como fazer para mudar? Qual que é a minha parte? Deus coloca uma outra coisa interessante para mudar a minha realidade. Eu preciso profetizar a transformação. Isso é muito mais profundo do que você imagina. Deus hoje quer te dar uma chave para você abrir uma porta que vai entrar luz na tua vida e você vai ter uma saída. Eu preciso prestar muita atenção nisto, porque Deus hoje pode mostrar para você uma coisa que pode revolucionar a tua vida, pode revolucionar a tua família. Se você conseguir, pela graça de Deus, entender e acreditar, você realmente pode sair daqui hoje extremamente motivado, extremamente otimista, crendo numa mudança da realidade. Olha só o que Deus diz: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos, ouçam a palavra do Senhor. E mais uma vez no 9, a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. Versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e a coisa começou a acontecer. O Espírito entrou neles. Profetizar, falar antes. Profetizar, crer que a coisa vai acontecer. Ou seja, você não tem ideia do poder que há nas tuas palavras, no poder que há na intervenção divina, através da manifestação da tua fé verbalizada. Isto é profetizar.
Eu preciso entender isto. E o grande problema nosso, nós não temos noção do poder que há em nossas palavras. Não temos noção do que nós fazemos com a nossa própria vida, com aquilo que nós dizemos. Tem um filósofo francês que ele colocou uma coisa interessante, chamada autossabotagem. Ele diz que levou uma facada nas costas, e as impressões digitais dele próprio estavam na faca. Ou seja, eu me autossaboto. Por quê? Porque através das minhas palavras, quando eu não sei usá-las, eu trago problemas para mim, e para a minha vida, e para a minha família. O Senhor nos dá uma direção interessante sobre isso. E aí que eu coloco para você a importância de eu entender a mensagem de Deus. Oséias diz: o meu povo padece porque falta conhecimento. O meu povo sofre porque não conhece. E tem algumas leis espirituais tão importantes, que por eu não conhecer, ou desprezar e achar que não são importantes, eu mesmo estou me sabotando. Olha só, Provérbios: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ao falar coisas boas ou coisas más, coisas negativas ou coisas positivas, você vai comer o fruto daquilo. Imagina cada palavra que você diz como um fruto, e você come o fruto da sua palavra. É uma lei espiritual. Tudo aquilo que eu digo hoje, eu vou comer o fruto amanhã. Ou seja, a vitória ou a derrota depende daquilo que eu estiver semeando, daquilo que eu estiver profetizando, daquilo que eu estiver falando. Eu preciso começar a direcionar as minhas palavras para onde eu quero ir. Eu preciso direcionar minhas palavras. Eu não quero que continue o vale de ossos secos. Então eu tenho que começar a direcionar as minhas palavras para a restauração. É por isso que Deus diz para Ezequiel: profetize tendões, nervos, pele, faça algo. O Espírito entra, vento dos quatro cantos, sopra, faça algo. Olhe para a sua realidade, olhe para a sua família. A pergunta é: para onde você quer que a tua vida vá? Então comece a proferir isto. Para onde você deseja que a tua vida vá? Pare um pouco para escutar aquilo que você está dizendo a respeito da tua própria vida. O que você disse hoje a respeito da tua vida? O que você disse hoje a respeito da tua família? O que você disse hoje a respeito deste país, do Brasil? O que você está semeando? O que você está semeando? Você está abençoando ou amaldiçoando o teu futuro? A tua família? Eu preciso entender isto. O que eu tenho feito? E uma coisa que eu preciso entender: se eu quero motivação, se eu quero encorajamento, se eu quero ânimo, se eu quero otimismo, eu tenho que começar a falar isto. Por quê? Porque você fica aqui 1h30 ou 2 no máximo por semana ouvindo uma pregação ou os cânticos, mas você fica 24 horas por dia com você, aonde você vai. Então você se ouve muito mais do que ouve a palavra de Deus. Então a pergunta é: o que você está proferindo? Aquilo que você está dizendo está definitivamente colocando você na situação de onde você quer que vá a sua vida. Olha só o que diz Romanos: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Então a pergunta é: o que você tem dito? Você precisa ter mais fé, mas aquilo que você tem dito tem alimentado essa fé? Aquilo que você tem dito tem te dado condições de querer sair da situação que você está? Aquilo que você diz define se você terá fé ou não. Então eu preciso começar a mudar o meu vocabulário, profetizar. E vou dizer uma coisa: não adianta nada você orar e praguejar. Não adianta nada você orar e reclamar. Não adianta nada você orar e acusar.
Não adianta. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu tenho feito com a minha boca. Porque não dizer vai dar certo, Deus está comigo, eu vou sair dessa, minha família será restaurada. Eu amo essa mulher, eu amo esse homem com quem eu me casei, e eu vou lutar por ele, eu vou lutar por ela até o fim dos meus dias. Eu amo os meus filhos. Por que não você começar a colocar na tua vida, em Cristo eu sou mais do que vencedor, nenhuma arma forjada prosperará contra mim, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, a minha família é bendita do Senhor. Para onde eu quero ir? Eu quero pedir que todos os maridos aqui presentes olhem e fixo para mim agora. Que esposa você deseja ter? Provérbios: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Profetize isto. Profetize isto. Porque às vezes a mulher não muda, porque ela está tão oprimida, com tanta acusação, com tanto peso, com tanta cobrança. Às vezes ela não é a bênção que você gostaria que fosse, porque você não está sendo sábio para lidar com ela, principalmente nas palavras que você tem dito. Já parou para pensar nisso? Que não adianta eu ficar orando para Deus mudar a minha família, Deus traga amor na minha casa, Deus mude a minha mulher, se eu não considero-a como bênção. Você não faz ideia de como que um homem precisa de palavras de afirmação. Você não faz ideia, você mulher, agora é para as mulheres. Eu sou homem, eu sei o que estou dizendo. Não tem coisa melhor na vida de um homem do que quando ele é reconhecido por aquilo que ele está fazendo. Porque o homem se cobra demais. Se cobra demais. O homem que é sério se cobra. O homem que tem caráter se cobra. Ele se cobra para trazer o pão para sua casa, dar a melhor educação para sua família. E é frustrante quando ele percebe que não está conseguindo. Então eu preciso entender que eu preciso de uma palavra para me incentivar. As mulheres não precisam cobrar e nem acusar os seus maridos, porque o diabo já tem encarregado de fazer isso. Você é incompetente, você é preguiçoso, você é uma pessoa que não corre atrás. O diabo fala isso o tempo todo. O que ele precisa é de uma palavra. Ele precisa de ânimo. Então eu preciso olhar para as pessoas da minha casa. Os filhos são bênção. Filhos não são estorvos, não são pesos. Filhos são bênçãos. Eu coloco diante de Deus a palavra de Isaías: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos seus filhos, das suas crianças. É profetizar sobre o vale dos ossos secos. Eu não vou dizer para o meu filho: você é um desobediente, você é um rebelde. Eu não posso dizer isso para ele, porque este é o ossos secos, ou o vale dos ossos secos que ele está. Mas eu não quero que ele continue aí. Eu não quero que ele continue aí. Então eu tenho que proferir palavras proféticas de onde eu quero que ele vá. Você é bênção, eu te amo. Não passe nunca para uma criança a ideia de que ela está de alguma forma te atrapalhando. Então o que eu preciso entender? Profetizar sobre a situação é querer ver a coisa melhorar, mudar a situação. Qual foi a última vez que você elogiou o Brasil? Qual foi a última vez que você trouxe uma palavra de elogio para a nossa pátria? Aqui que nós vivemos. Será que o país é tão ruim por causa de pouquíssimas pessoas corruptas que estão no poder, e entrou nessa corrupção sistêmica que assolou todas as áreas da sociedade, não é só na política não? Todas as áreas estão infectadas, todas estão infectadas, todas.
Mas será que não tem nada de bom para dizer desse país? Será que não tem nenhum elogio que eu possa dar para o Brasil? O Vale de Ossos Secos? Será que não tem nada de bom no país que nós moramos? Será que é só falar mal? Será que é só criticar? É por isso esse desalento. Por isso que as pessoas não têm mais patriotismo. Por isso que as pessoas não têm mais nem condições de orar pelo Brasil. Porque só pragueja. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi o nome do deputado federal que você votou há 4 anos atrás? Qual foi o nome do deputado estadual que você votou há 4 anos atrás? Você percebeu que não são os outros que têm problemas, não? Porque a falta de interesse é nossa também. Então é muito fácil criticar. É muito fácil. Ninguém nem lembra em quem votou. Então eu preciso começar a olhar para a minha vida e dizer: Deus, eu tenho que parar de reclamar. Se eu sou sal, se eu sou luz, eu preciso começar a orar, a pedir. Eu preciso começar a olhar para a minha vida e começar a perceber aquilo que eu tenho dito. Eu tenho que começar a olhar para a minha família e perceber aquilo que eu tenho dito, para as pessoas da minha casa. Na minha casa é o lugar de eu me reabastecer, sabe? Aquela coisa de encher o tanque. É o lugar onde tem que ter muitos elogios, porque lá fora é só crítica, lá fora é só cobrança. Ninguém se importa com ninguém. As únicas pessoas que se importam com você de fato é a tua família, na tua casa, e a tua igreja, que é a tua família espiritual. Agora, na minha casa, eu não recebo elogios e nem elogio. Na igreja, eu não elogio e nem recebo elogio. Então, o que eu começo a perceber? Por que as pessoas estão tão amargas hoje? Por que tudo está tão difícil? Porque nós não temos recebido nada. E por que nós não recebemos? Porque não damos. Se você começar a elogiar as pessoas da tua casa, perceba que eles vão começar a te elogiar também. Mas só que eu espero o outro começar. Eu sempre espero o outro ter o primeiro passo. E é por isso que a situação continua o Vale dos Ossos Secos e nada muda. Porque eu não consigo profetizar nada. Então eu preciso entender que na minha casa, na minha família, na minha igreja, que são os lugares onde eu sou aceito, que eu sou valorizado, que eu tenho ali aquela coisa de pertencimento, eu pertenço a um lugar, as pessoas me amam ali por quem eu sou. Eu tenho que parar de criticar as pessoas, eu tenho que começar a parar de reclamar da vida. E algumas pessoas chegam no cúmulo, no ápice de falar palavrões dentro da casa, esquecendo que há poder nas suas palavras. O milagre está na tua boca. Deus pode mudar a realidade através daquilo que você proferir. O que você está dizendo a respeito do teu futuro? Pessoas que criticam os outros na mesa de comida, os filhos vendo. Meu pai é um fofoqueiro, minha mãe é uma fofoqueira. Pessoas que falam mal de autoridades, falam mal de pastores, criticam todo mundo. Não temos noção do poder das nossas palavras. Não temos. Você caiu, Provérbios 6:2, na armadilha das palavras que você mesmo disse, e está preso no que falou. Existe uma armadilha arquitetada. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Então eu preciso entender isto, que há poder nas minhas palavras. Quando eu olho para o meu futuro e profetizo aquilo que eu desejo, não é mentir para mim mesmo,
mas é trazer uma palavra de otimismo e fé para onde eu quero ir, crer na mudança, crer na intervenção de Deus. É mais ou menos essa conotação de Joel, quando Deus diz: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, das suas foices, lanças. Diga ao fraco: eu sou forte. Não é mentir para você, mas é profetizar o que você quer. Parar de dizer estou cansado e começar a dizer estou sendo restaurado por Deus. Eu não sou fraco, eu sou forte no Senhor. Começar a proferir para onde você quer. Hoje o dia está muito difícil, mude por o dia, hoje será abençoado por Deus. A alegria do Senhor é minha força. Eu quero isto no meu coração, eu quero isso na minha vida. E o que eu preciso entender é que eu tenho que olhar para dentro de mim. Porque o que eu digo sai daqui. Não tem como eu dizer palavras boas se o meu coração não estiver bom. Não tem como eu dizer palavras otimistas se o meu coração estiver cheio de pessimismo. Não tem como eu dizer palavras amorosas se o meu coração estiver cheio de rancor. Um filósofo disse uma coisa fantástica, não me lembro o nome dele agora, que a palavra é um pensamento externo, e o pensamento é uma palavra interna. Ou seja, aquilo que eu digo é o que eu penso, e aquilo que eu penso é o que eu sinto. Por que você fala besteira nas horas das crises? Porque você está sentindo isso e segurando, na hora da crise você solta. Porque as pessoas conhecem as outras nas horas das crises, tá? Na crise você é quem de fato você é. Então se você assusta com você na hora da crise, eu vou dizer uma coisa para você: você precisa se cuidar e se tratar. Porque na crise você revela quem você é. Então olha só o que Deus diz no Evangelho. Olha só o que Jesus Cristo diz: uma árvore boa dá bom fruto, e uma árvore ruim dá fruto ruim, porque uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Agora ele diz para os fariseus: raça de víboras, como vocês que são maus podem dizer coisas boas? Dizer, ele está falando sobre palavras, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas o que eu digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta por toda palavra inútil que tenham falado. Eu vou ser julgado por aquilo que eu falo. Olha a importância das palavras, porque as suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Quero destacar o 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Este é o nosso maior problema. As nossas palavras vêm de dentro. Um coração amargurado terão palavras amargas para serem ditas. Um coração deprimido, palavras tristes, desanimadas. Um coração ansioso só vai gerar preocupação e dúvidas das pessoas que ouvirem. Um coração incrédulo só vai falar coisas pessimistas. Um coração ingrato só vai reclamar de tudo, inclusive da comida que tem na mesa. Um coração orgulhoso vai fofocar, porque o orgulhoso se acha melhor que os outros, e no direito de julgar a vida dos outros, e criticar os outros. Eu tenho que olhar para o meu coração. A pessoa que tem complexo de inferioridade também vai criticar. Aquele que é imoral só vai falar malícias, palavras obscenas. E é justamente aí que eu preciso tomar cuidado com a minha família, porque se eu não cuidar de mim, eu posso estar atrapalhando o outro. Não tem mais nada letal, não tem nada mais prejudicial do que acusações dentro da casa. Porque na acusação você não gera mudança, você não gera misericórdia, você não gera vamos juntos mudar. Não, a acusação só afasta o outro de você. Não tem nada mais letal quando eu aponto o dedo de que você é assim, e ofendo também a identidade. Lembra que na hora da crise eu sou quem eu sou? Não tem nada mais complicado,
Porque você não vai gerar a mudança no outro. Você só vai jogar o outro para longe de você. Ah, mas eu quero que ele acorde para a vida, mas não é assim. Não é assim. E uma coisa que eu vou dizer para você. Você não tem ideia do que é um pai e uma mãe discutirem na frente de uma criança. Você não tem ideia. Os seus filhos são as pessoas que você mais ama no mundo, e são as pessoas que você está mais prejudicando com os teus atos, com as palavras que você tem dito com a tua esposa e com o teu marido. Você não faz ideia. Sabe por quê? Porque a casa é o porto seguro da criança. O pai e a mãe são o porto seguro da criança. E quando um pai e a mãe discutem, isso abala a confiança. Parece que o barco vai afundar, aqui não é mais o meu porto seguro. E você não acha que o teu filho tem amizade com outras crianças na escola que têm pais divorciados? E sabe o quanto que seus amiguinhos sofrem por isso? Uma discussão pode desencadear um trauma emocional terrível na vida de uma criança. Quer discutir o relacionamento sem acusação? Nunca na frente dos filhos. Nunca. Nunca. Se você não quer pensar na tua esposa, no teu marido, pelo menos pense neles. Nunca discuta na frente de uma criança. Nunca. Então o que eu preciso entender? Que diante das dificuldades que eu tenho nos meus relacionamentos, sabe uma coisa que eu preciso começar a fazer? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Algumas firmas estão falindo e pedem auditoria, pedem consultoria e saem da crise, porque alguma pessoa experiente dentro daquela área dá informações que ela precisa, que está fazendo errado. É sinal de sabedoria você pedir ajuda quando você está precisando. Então por que na família eu não peço ajuda? Por que no casamento, quando as coisas não estão bem e eu não consigo saber como agir, por que eu não peço ajuda? Eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor. Por que não conversar e pedir ajuda? Eu estou com problemas, eu não estou conseguindo sozinho. Então eu preciso entender isto. Davi foi muito abençoado em tudo que fez, porque ele tinha Samuel, ele tinha Natã, ele tinha vários profetas, porque ele tinha sempre ajuda. E a pessoa humilde vai longe, gente. A pessoa que busca ajuda vai longe. Então eu preciso entender que na minha casa, tudo o que eu falo, olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer, vai voltar para mim. Tudo. Não é uma só carne. Se eu ofendo a minha mulher, amanhã eu vou colher o fruto disso. Se eu ofendo meu marido, amanhã eu vou colher os frutos disso. Porque é o efeito rebote. Tudo que eu faço para prejudicar o outro, eu me prejudico, porque eu estou no mesmo barco. E se eu começo a discutir como remar, se eu vou para lá, vou para cá, eu não saio do lugar e a coisa vai afundar. Então eu preciso entender que eu vou comer o fruto daquilo que eu digo. Então a boca fala do que está cheio o coração. Um homem ansioso, ele vai fazer o quê? Ele vai ser deprimido e vai falar isto. Uma palavra bondosa vai fazer o quê? Vai animar. A resposta calma desvia a fúria, mas a resposta dura desperta a ira. A palavra dura desperta a ira. Palavras agradáveis são como um favo de mel e são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Profetize coisas boas sobre a tua casa. Profetize coisas boas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, pare de reclamar. Pare de praguejar. Alimente esperança, paz, amor. Eu preciso pedir para Deus, tenha misericórdia de mim, para eu saber o que eu tenho dito, quando eu tenho dito, e de que forma eu tenho dito. Porque tem muitas coisas que você diz que é a pura verdade, mas você diz de forma errada, grosseira, com raiva. E isso não traz nenhum benefício para quem ouve. Se eu quero mudar o vale de ossos secos,
Eu tenho que perceber que eu tenho um poder tremendo na minha vida, que são as minhas palavras. O poder de Deus sendo manifestado ali. Eu vou plantar e eu vou colher. Eu acho fantástico, fantástico, Efésios. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar, conforme a necessidade, e conceda graça aos que ouvem. Não sai nenhuma palavra de tropeço, torpe, tropeçar. Não critique. Agora, uma coisa que é muito interessante: aquilo que eu vou dizer vai construir ou vai destruir a vida dele? Aquilo que eu digo vai construir ou vai destruir a vida dela? Aquilo que você tem dito para os teus filhos só tem afastado-os de você. Então não está na hora de eu mudar a forma? Aquilo que eu tenho dito para o meu marido, para a minha esposa, para os meus pais, tem os afastado de mim. Então, será que não é a maneira que eu estou dizendo? Conforme a necessidade. Será que é necessário eu falar isso agora? Será que eu estou bem para falar isso agora? No momento da raiva, nunca é hora para conversar. Nunca. Então, a necessidade naquele momento é esta palavra, a necessidade naquele momento é aquela palavra, e conceda graça. Graça, amor, renovo. Será que o que eu tenho dito tem feito isto? Profetize sobre a tua casa. E profetizar sobre a tua casa não é nada de ter chavões bíblicos, evangélicos e coisas loucas. Eu vou dizer uma coisa para você: o evangélico, ele não é louco, ele é centrado. O fanático é louco. Então não vai chegar na sua casa hoje e começar a gritar: em nome de Jesus, Deus está aqui, aleluia, glória a Deus. Isso não é profetizar. Sabe o que é profetizar? É você olhar para a tua mulher e dizer assim: você é uma pessoa que cuida muito bem da casa, e como que eu agradeço a Deus o cuidado que você tem pelos nossos filhos. E além de tudo, ainda trabalha fora. É chegar para o marido e dizer: como que eu admiro o seu esforço, porque apesar de tudo, você tem conseguido manter a nossa casa, e você é uma pessoa maravilhosa, de caráter idônea. Isso é profetizar. Profetizar não é trazer chavões evangélicos, não. Profetizar é viver aquilo que Deus quer. Profetizar é dizer: me perdoe, eu errei, e eu te amo. Só assim eu vou conseguir mudar a realidade da minha vida. Só assim eu terei esperança. Está nas tuas mãos, porque Deus deseja isso para você. Mas se você não conseguir agir diferente, você vai continuar colhendo o que você está colhendo. Então, vigia a tua boca. Vigia. A porta dos teus lábios, Senhor, coloca guarda, para que não saia palavras de libelos acusatórios, de condenação, mas unicamente aquilo para onde eu quero ir. A situação está difícil, mas não vou reclamar, não vou praguejar, porque eu quero sair desta, e eu vou sair em nome de Jesus. Que Deus te abençoe demais, e abençoe a tua família, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.